Se você é como eu, que pensou que noiva de Hailey Hazelwood já tinha dado volta suficiente no universo paranormal, estávamos muito enganadas. O universo de Hazelwood está muito mais intenso no livro 2 da série, Parceira. E a expectativa foi altíssima ao anunciar o livro 2 da série. Foi como um sopro de ar fresco na romantasia paranormal para os fãs da autora. Romantasia paranormal erótica. Isso porque esse é um universo muito diferente do que a autora costuma publicar. E foi assim, surpreendente para alguns leitores e realmente chocante para outros. Confira comigo esse livro que está dando o que falar. Aqui é a Daia do Porta de Papel e hoje nós vamos conversar sobre o livro mais hypado dessa internet. Foi publicado por uma editora de peso, editora Arqueiro, parceira da Hailey Hazelwood. Antes de começar a falar sobre esse livro, vamos de aviso prévio chocante. Primeiramente, não se engane por essa capinha inocente. Esse livro é uma romantasia erótica, então vai ter muitas cenas explícitas picantes. Segundamente, é que a autora já havia escrito essa história. Ela simplesmente reescreveu, ajustou detalhes para publicação. Pasmem, pipocas, mas essa história era uma fanfic erótica. Terceiramente, será que eu posso dizer terceiramente? Eu acho que eu posso, afinal de contas, na ficção vale tudo, até inventar palavras novas. Terceiramente, é um livro de uma garota escrita para garotas, cheio de fantasia erótica. E quartamente, peraí que quartamente já tá ficando feio, Daia. Finalmente, é um livro com ômega verso erótico. Ômega verso de fanfic, gente, não ômega verso fantástico. Não é nada leve. Apesar de ter gente dizendo que é fantástico também. Abafa. Aqui, o ômega verso tem outro sentido. Vocês sabem o que eu tô falando, não sabe? Vocês não são bobos nem nada? Temos os personagens alfa, que são sexualmente dominantes, os mais fortes da espécie, os protetores, etc. e tal. Enquanto os alfas são, assim, mais brutos, nós temos os ômegas, que são mais inteligentes, racionais, passivos, analíticos, propensos a engravidar e sexualmente compatíveis com os alfas. E a galera do beta, que é o resto da matilha, que são humanos, que são aqueles mais fracos, o povão. E na romantasia erótica vale tudo. O céu é o limite. Nós temos humanos cruzando com vampiros, lobisomens com vampiros, vampiros com humanos, lobisomens com humanos. Ai, gente! Sem contar dos híbridos, que são a mistura dos dois. Então, é um balaio de gato geral. E muita bizarrice, tem ninho, cio, trava sexual. Ai, Jesus toma conta. Mas então, por que esse tipo de livro é considerado literatura e não um livro pornográfico? É que tem muita diferença entre um livro erótico e um livro pornográfico. É literatura porque todos os livros, eles são um reflexo da sociedade naquele tempo. E esse tipo de literatura, ele tem surgido de uma demanda, de uma repressão sexual nesses tempos. É uma necessidade de expressão sexual que foi reprimida. Nesses livros, nós não temos simplesmente o ato sexual sem sentido. Aqui, por exemplo, nós temos uma história envolvente, nós temos um alfa. E esse alfa tem uma chama gêmea e eles só conseguem manter relação sexual entre as chamas gêmeas, entre os dois, um com o outro. Isso gera confiança e um ambiente seguro para manifestar essas fantasias. Há também a preocupação com a satisfação sexual de ambos os parceiros. E nesse universo, homens também podem engravidar, desde que sejam ômegas. E podem haver trisais ou mais pessoas compatíveis sexualmente, então não tem limite. Então, é um lugar onde o leitor que busca essa vivência pode se identificar com os ômegas
e ser cuidado, protegido, provido, sem violência e sem cobrança, tanto provido de forma financeira ou sexual, sem estatística de feminicídio, sem ser chamada de desavergonhada e daí para baixo, sem imposição religiosa ou preconceito moral ou social. Então esses livros surgiram como um grito da sociedade, um grito que foi abafado pela castração moral, social e religiosa. Esse tipo de livro tem ganhado cada vez mais espaço no mercado editorial, principalmente entre o público feminino, por causa da castração sexual feminina que é maior. E esse tipo de livro teve mais de 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Isso porque sexo foi tabu. E desde Madame de Bovary, Ana Karenina, sem falar em toda a repressão sexual, principalmente feminina, desde os anos 50, os anos da ditadura militar, onde a mulher, até por ser divorciada, era mal vista. Quanto mais por dizer ao próprio marido que gostava de sexo. Esse tipo de literatura, ela permite à mulher ter um espaço seguro. E quando eu digo mulher, não estou apenas me referindo à mulher cis, mas todas as mulheres. E não é simplesmente sexo gratuito, nós temos uma história, temos aqui fidelidade, temos um romance envolvente. Tem o cuidado, a amizade verdadeira, sem julgamento, a união do bando, ou seja, da sociedade. Temos a proteção de uns para com os outros, temos também o respeito, e tem que ser bom para as duas partes e ser consensual. No livro 1, o ômega verso, ele aparece de forma mais sutil, mais velada, mas já no livro 2, nós vamos ter esse universo de forma bem escancarada. Essa é a história de Serena Paris. Ela é uma híbrida de humano e lobo, e é uma ômega. Ele é o Kuhn Alexander, um alfo licantropo, um lobisomem. Os dois estão destinados, ou seja, ela é a parceira dele. Para quem gosta do gênero, é um livro devorável e viciante que só a autora sabe criar. É uma mistura completa de romance, política completa e slow burn, sabe? O romance cozinhado em banho-maria. E aqui te conto que eu amei ver novamente a Misery do primeiro livro. E sim, o segundo livro supera e muito Noiva. Em Parceira, vamos submergir novamente em um mundo onde licantropos, humanos e vampiros lutam pelo poder. E a protagonista é uma figura trágica e central desse conflito, a Serena. Ela é a primeira híbrida entre humanos e licantropos, e só por ela existir, já suponia que colocaria fim a todo esse conflito entre as espécies. Uma desavença de séculos e séculos. Mas, no lugar da paz, ela virou alvo de impiedosas manipulações políticas entre as 3 espécies. E com tantos inimigos cercando a garota, a vida dela está por um fio. Então, só resta uma solução: buscar a proteção do homem que o destino reservou para ela e que ela rejeita, abafa. Esse homem é o mocinho, o Kuhn, o alfa da manada do Noroeste. Ele é o inquebrantável, o que é acostumado a ser obedecido. E a autoridade dele é tão grande que só um bocó pirado das ideias se atreveria a ameaçar a parceira dele. Para ele, dá igual se ela sente ou não sente amor por ele, porque ele já está decidido a proteger a vida dela a qualquer custo. E toda a trama é uma corrida contra o tempo, onde o passado da mocinha sempre a persegue e o Kuhn é o único que pode evitar que ela seja desvivida. E essa mistura de drama, política complexa, aventura, slow burn, meu amigo, minha amiga, vai te pegar com certeza na armadilha de pega leitor desde a primeira página. O coração da história, sem dúvida, é um envolvimento amoroso entre Serena e o Kuhn. Hayley Hazel utiliza o famoso trope literário que é o mate, que são companheiros destinados, para criar essa dinâmica de poder fascinante. E o título do livro em inglês é mesmo qual? Mate.
Temos o slow burn, que funciona muito bem, porque a autora ela utiliza certos temas de uma maneira que introduz primeiro o drama. E nessa estratégia, ela obriga o envolvimento emocional antes de consumar o momento mágico. O fogo no parquinho. E temos uma tensão entre destino e escolha, e também aqui temos o respeito, porque o Kun, ele sabe que ela é destinada para ele. E ao respeito, porque ele espera pacientemente que ela o escolha, o eleja. E o ambiente vai ficando tenso, porque ela luta contra a natureza, mas ele está sempre ali presente. Provedor, protetor, mas sempre assim, de forma gentil e passiva com ela. Ele é muito paciente e muito gentil. Então ali vai rolando uma química que cresce devagar, mesmo que eles tiveram uma conexão imediata. É tipo o imprint do Jacob em Crepúsculo. E o jeito que o amor se desenvolve no final, isso não é spoiler, porque todo romance nós sabemos que o mocinho e a mocinha vai terminar juntos, não é? É uma forma clássica do romance, é um clichê que a gente nunca se cansa. É o romance cozinhado em banho-maria com um homem alfa, territorial, protetor, rico provedor. O amor que o obriga a ajoelhar-se diante da força interior da mulher que ele ama. A autora equilibra perfeitamente o ato sexual com o romance, tá? Essas cenas eróticas, elas têm motivo de acontecer, elas não são casuais, elas não são gratuitas. É uma espécie de aceitação do vínculo afetivo e liberação emocional. Esse é um livro 4 estrelas, porque ele realmente entrega o que ele promete. E por ser um livro muito bem escrito, ele passou. Só não teve 5 estrelas porque não foi um favorito. E muita gente me pergunta como é que eu faço para classificar um livro nas minhas resenhas, no meu caderninho de leitura. E é basicamente assim. Eu utilizo a sigla Patron. Então, no critério personagem, o livro teve 7 de 10. Porque apesar de ser muitos personagens, são personagens bem desenvolvidos, então não dá para misturar esses personagens na nossa cabeça. Então é bem tranquilo de acompanhar. Não tem personagens sobrando ou faltando também. Todos têm uma razão de ser nesse livro, por isso é 7 de 10. A atmosfera, o cenário, também é 7 de 10, porque o cenário é muito bem construído, porque apesar de termos ambientes diferentes, nós conseguimos situar esses personagens em cada um deles. Os personagens estão ligados psicologicamente a esses ambientes, tem razão de aparecer cada um no livro, não é simplesmente um ponto turístico aleatório ou uma marca, né, no livro. Os livros hoje tá tendo muita propaganda dentro dos livros. Até mesmo de coisas, marcas aparecendo nos livros, cenários turísticos aparecendo no livro como forma de propaganda, rentabilidade. Isso não tem aqui nesse livro. Então, é 7 de 10, essa atmosfera. Esse clima que apareceu no livro é um clima que tem razão de ser. É um clima que condiz exatamente com a história. A trama é 8 de 10, porque é uma trama envolvente, uma trama que segura o leitor até o final. Então, uma trama que ela vai tendo um gancho de um capítulo para outro. Também tem razão de ser. Não é aquele escritor que vai empurrando o livro, vai enchendo o livro de linguiça para ter volume nas páginas, simplesmente isso. Também não é uma escritora prolixa, é uma escritora que, em cada capítulo, ela fecha aquele capítulo bonitinho com um gancho para o próximo, deixando ali a gente curiosa para o próximo. Então, cada capítulo encaixa na história como um quebra-cabeça. Tem razão de ser, não tem capítulos a mais, nem sobrando e nem faltando. Excelente. O ritmo da leitura é 8 de 10, é um livro devorável, é aquele livro que você não quer parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Apesar de ser um calhamaço, o livro é bem grandinho, tem mais de 413 páginas. É um livro que a gente, se pudesse, leria numa sentada só. Então é um ritmo de leitura muito rápido. Originalidade, 8 de 10. Porque é um universo próprio, ela não copiou essa história de ninguém, ela não observou essa história em outros livros e colocou aqui. Tem muitos livros que são releituras de livros antigos. É muito comum a gente ver releituras de Lovecraft, releituras de Drácula, releituras de romances clássicos como a Jane Austen. E essa é uma ideia
totalmente original. Ela não foi buscar nem na alta fantasia. Passou com louvor. Nível de interesse, 9 de 10, porque é um livro que prende muita atenção do leitor. Embora muitos leitores digam que esse livro é uma história independente, que ele pode ser lido separado do livro 1, eu não recomendo não. Embora o casal seja diferente, a história do livro 1, os acontecimentos, ele é imprescindível para a gente entender a trama política que vai se passar aqui no universo 2, como as espécies comportam entre elas. Então, sim, leia o livro 1 primeiro, antes de ler o livro 2. Vai ser mais fácil entender o universo. Vai ser importante. É verdade que o livro 2 tem um final fechado e não deixa gancho nenhum para um possível livro 3. Mas, porém, contudo, todavia, a não ser que aconteça uma gravidez inesperada, assim como aconteceu com a saga Crepúsculo. Será? Quem sabe? Experiência de leitura. As cenas hot, afinal de contas, vamos direto ao ponto porque é o que todo mundo realmente quer saber. Pra mim, não funcionou. Tá, mas eu explico por quê. A minha cabeça, por ser uma pessoa portadora de um cérebro neurodivergente, não consegue entrar na fantasia. É que uma pessoa neurodivergente dificilmente consegue viajar na maionese, se é que vocês me entendem. Isso é porque nós pensamos de uma forma racional e analítica demais. Nesse universo, o Ômega faz um ninho. Então ela fica vários dias arrumando a cama lá, ajeitando as almofadas, os cobertores, até ficar perfeito para os dois fazerem um negocinho. Isso não é spoiler, tá, gente? Em todo o Ômega verso acontece a mesma coisa, a mesma história, ao mesmo jeito. Enquanto isso, o Alpha, ele vai preparar as comidas e a água. Porque nesse universo, a fêmea, quando entra no cio, esquece até de comer, esquece de beber água. Vai vendo. Por aí, a minha cabeça já começou a racionalizar. Porque eu comecei a achar estranho demais. Depois de gastar tanta energia, não senti nada de fome. E aí tem trava sexual e uma lubrificação que é fora do comum. É tipo água de torneira da Pia correndo sem parar. E se não fosse o suficiente, são de 5 a 15 dias sem tomar banho. Sem descer da cama, sem dormir, incansavelmente, uma atrás da outra, por dias infinitos. Foi demais pra minha cabecinha. Eu fiquei o tempo todo pensando, gente, será que esse povo não vai trocar o lençol? Sei lá, passar um pano molhado, tomar banho. Pensa a quantidade de mosquito que deve estar dentro desse quarto. E o mofo, porque não pode abrir a janela. Então são mais de quase uma semana sem sol, sem passar ar, sem ventilador, sem vento, sem nada. Ah, gente, a minha cabeça não consegue relaxar. O meu pensamento ele é arborizado. E eu fico pensando em várias coisas e minha cabeça fica procurando alternativa para tudo, fica fazendo ligações com o mundo real. Então, pra mim não funcionou. Então, na cabeça de um neurodivergente, se uma coisa não tem sentido real, se não tem um porquê, então simplesmente pra gente não funciona. E no lugar de ficar empolgada, eu só consegui pensar nos mosquitos e no cheiro que deveria estar ali. E ela dizendo que queria tomar banho. E ele, não vai tomar banho, que se você tomar banho, você vai tirar o meu cheiro do seu corpo. Gente, isso é nojento. É bizarro. Ai, credo, o hot não funciona. Pelo menos pra mim não funcionou. Talvez pra você funcione. Tenta aí. Mas se você é uma pessoa neurodivergente como eu, você vai se lembrar de tudo isso que eu tô falando quando você estiver lendo o Ômega Verso pela primeira vez. Retirando essa parte bizarra que é esse hot, o livro ele tem um universo assim viciante. É uma leitura rápida, apesar de ser um calhamaço. É uma aventura emocionante, os tropes funcionam muito bem com drama. É o slow burn combinado com o companheiro destinado à intriga política. E o passado traumático da mocinha vai fazer desse livro, assim, uma leitura obrigatória para os fãs da autora,
para quem gosta do gênero. No rol das romantasias eróticas é um livro muito bom, que atende muito bem o gênero, muito bem escrito, então vocês vão gostar. E aquele leitor também que gosta de romantasia urbana e fantasia urbana também vai gostar. Então, esse é um livro de qualidade, que realmente entrega paixão dentro do gênero. Te garanto que é um ômega verso, escrito de uma maneira mais delicada e que você não vai querer sair. É uma história que vale o hype, vale as milhões de cópias vendidas realmente. E se o hot não funcionar para você e for assim bizarro demais e você tiver uma mente mais lógica e racional, assim como eu, pelo menos terá lido uma aventura incrível e um romance em banho-maria. Indico. Então é isso, pipocas. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.